pela introdução. Certamente Deus realmente tem falado com o seu povo, tem instruído por meio de diferentes temas que têm sido abordados desde ontem. E como vocês estão percebendo, os temas eles seguem um eixo, uma linha, que é justamente a percepção bíblica. A gente está trabalhando todos esses temas dentro dessa perspectiva bíblica. A pregação expositiva, a teologia bíblica, a natureza da igreja bíblica, e, enfim, todos os temas, eles estão fundamentalmente ligados com as Escrituras. E o meu tema específico, que é escatologia bíblica, nós também não podemos fugir dessa base, né? desse eixo. Então, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês, que seja um tempo realmente de crescimento e de descoberta. A gente vai fazer uma exposição e depois dessa exposição a gente vai abrir para um momento de perguntas, tá? Lembrando que nós vamos trabalhar dentro dessa perspectiva mesmo, que a gente chama macrohermenêutica, ou essa perspectiva canônica mesmo. Então, o que a gente diz com isso é que o que a gente vai procurar mergulhar é nessa compreensão escatológica desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse. Então, a gente não vai fugir dessa linha. Então, eu encorajo vocês a que tenham, né? A gente disponibilizou o nosso material tanto em PDF no grupo como no e-mail. Então, de repente, se você entender que fica mais confortável acessar aí onde o material que você tem, está na bênção, tá? Então, nós vamos iniciar. Vamos iniciar aqui o nosso tema. Então, o nosso tema é escatologia bíblica. Todos estão vendo a imagem? Ok? Beleza. Ok. Então, vamos lá. Então, o nosso tema é escatologia bíblica. Então, a gente precisa, em primeiro plano, a gente precisa definir o que é a escatologia bíblica. Deixa só eu clicar aqui. Pronto. Então, a gente vai definir a escatologia bíblica e a gente define-a da seguinte maneira. A escatologia bíblica, ela é o estudo das últimas coisas, tanto se referindo ao destino individual de cada pessoa, quanto de maneira geral da segunda vinda do Senhor, ressurreição dos mortos, crentes e descrentes, o milênio, o julgamento final, novo céu e nova terra. A escatologia é o estudo das últimas coisas. Quando a gente parte para estudar esse tema da teologia, a gente está, evidentemente, pensando nesse destino individual de cada pessoa, o que espera, o que o futuro, o que o tempo do fim
guarda para aqueles que andam em Cristo, para aqueles que estão em Cristo, de maneira individual. E, de maneira geral, os temas relacionados ao milênio, ao julgamento final e, obviamente, ao novo céu e a nova terra, conforme Apocalipse 21 e 22. O Hendrickson, falando sobre esse tema das últimas coisas, ele vai dizer que é a doutrina da consumação. Então, a definição, portanto, se relaciona com a ideia a ideia do fim, tá? A ideia do fim. Então, a gente caminhando, a gente vai perceber que quando a gente pensa em escatologia bíblica, a gente já trabalha o conceito de que a escatologia bíblica, ela trata-se da direção e objetivo da aliança de fidelidade ativa de Deus na e para a ordem criada. Então, quando a gente pensa na escatologia bíblica, a gente está pensando justamente no fato de que Deus, o Criador, desde a criação, ele tinha para o seu povo um propósito, um objetivo, que é justamente essa aliança de fidelidade que ele estabelece com a raça humana a partir de Adão. Então, Adão é o representante dessa raça humana, ele é o cabeça dessa raça humana. Então, ele, como cabeça dessa raça humana, ele tem uma relação, ele tem uma aliança com o Criador. E, portanto, quando a gente pensa na escatologia bíblica, a gente pensa nesse ponto da criação. Então, a escatologia, ela, portanto, não está ligada apenas ao fim das coisas, mas ao início das coisas também. Então, ela tem a sua raiz lá no início da criação. Nesse sentido, a ideia é justamente perceber, pela revelação de Deus, em sua palavra, claro, aquilo que Deus está fazendo sobre a desfavorável situação humana e o que o futuro guarda. Vou repetir. Nesse sentido, a ideia é perceber na revelação bíblica ou pela revelação de Deus, em sua palavra, aquilo que Deus está fazendo sobre a desfavorável situação humana e o que o futuro guarda. Ou seja, Deus criou, Deus estabeleceu o cosmos, estabeleceu a sua criação, mas o advento da queda, a queda provocou essa desfavorável situação. Então, o homem, a partir de Gênesis 3, ele entra em um contexto de uma relação desfavorável, não apenas com o Criador, mas também com toda a criação e consigo mesmo. Então, o ser humano, nesse estado de queda, ele, portanto, ele é um ser que está em uma situação desfavorável, tá? Então, se ele está em uma situação desfavorável, ele está, portanto, diante de dois caminhos. Ou ele vai ser salvo, ou ele vai ser condenado. Então, a criação revela os bons propósitos de Deus. Entretanto, a queda empurrou a humanidade para fora do jardim, portanto, para a necessidade de esperança e redenção. É claro que, de forma
bem clara, nós não costumamos ler a Bíblia dessa forma. A gente lê o evento da criação, Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, a gente lê Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, muitas vezes como um documento histórico, não como um documento teológico, como sendo a revelação de Deus, de como Deus vai solucionar essa situação desfavorável do ser humano que se instalou a partir da queda. Então, a gente não costuma pensar em escatologia nessa perspectiva, mas a verdade é que a escatologia ela é um tema não apenas do fim, mas ela é um tema que está relacionado com essa obra que Deus está fazendo, que Deus está operando através do seu plano de redenção, do seu propósito de redimir a humanidade. Então, a gente caminhando, a gente vai então perceber que a escatologia bíblica do Antigo Testamento, ou no Antigo Testamento, ela vai revelar que Deus criou um Adão coletivo. Deus criou Israel, que deveria ser obediente a Deus na terra prometida. Tá? Essa é uma definição de Biller. Ele vai dizer que o Israel, na realidade, era um Adão coletivo. Por quê? Porque, veja, Adão, representante da raça humana, sofre o golpe, sofre a queda, ele fracassa. E aí, Deus, então, vai criar um Adão coletivo agora. Esse Adão coletivo vai ser Israel. Israel, na narrativa do Antigo Testamento, ele vai ser colocado como sendo o filho de Yahvé. Abraão, quando é chamado em Gênesis 12, e eu quero que vocês abram aí o seu texto aí de Gênesis 12, eu sei que é um texto bem conhecido, mas só para a gente perceber esse fundamento que a gente, às vezes, não consegue perceber numa leitura rápida. Então o Senhor disse a Abrão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Percebe o movimento? Percebe o movimento? Sair da sua terra, sair de um lugar e se movimentar na direção de um outro lugar, que agora é o lugar que Yahvé está apresentando para ele. Então, farei de você um grande povo e o abençoarei. Então, você tem aí, na narrativa, você tem uma nova terra, você tem Deus dizendo que vai fazer de Abraão um povo, tá? E você tem aí uma promessa. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então, você tem na estrutura de Gênesis 1:3 esse quadro escatológico, Deus chamando esse Abraão. Então, veja, que é de Abraão, é dessa relação de Deus com Abraão que Israel vai ser constituído. Os descendentes de Abraão vai ser o Israel de Deus, o Israel histórico, que foi resgatado da escravidão, que é a narrativa de Êxodo. A eleição tinha um propósito, um reino de sacerdotes, Êxodo 19, 3-6. E a Torá ela é dada como dádiva graciosa para garantir a relação de um Deus santo com pecadores. Então, veja a estrutura escatológica que o Antigo Testamento apresenta para revelar a redenção,
o plano redentivo de Deus ao seu povo. A gente, seguindo mais adiante, a gente vai perceber que o mesmo povo rejeitado, o mesmo povo, né, rejeitando a teocracia, porque quando Israel, enquanto homem coletivo, enquanto esse Adão coletivo, né, ou esse homem coletivo é estabelecido, essas tribos, quando entram na terra, elas são estabelecidas e elas rejeitam o governo de Deus. Elas rejeitam, de certa forma, em 1 Samuel 8, 7 a 9, elas irão rejeitar, irão querer um reinado, que aí Deus vai dar Saul para eles. E depois de Saul vem Davi. Então, o reinado de Davi, ele é um reinado que, de certa forma, ele está dentro dessa revelação, desse plano redentivo, desse reino que está sendo apresentado para, inicialmente, Israel, tá? Mas a partir de Israel a todas as nações da terra. Então, o reino de Davi, ele é um reinado que apontava para um novo rebento que reinaria em retidão. 2 Samuel 7, 12 a 14, está a promessa de Deus de que Deus levantaria um rei para sempre. Então veja que já nessa estrutura do reinado de Israel está a revelação de Deus sobre esse tempo que virá, tá? O fracasso de Israel fez os profetas desenvolverem a ideia da chegada do dia do Senhor. Então, veja, quando Davi sai de cena, ele tem seu filho Salomão, que constrói o templo, que constrói o glamour e a beleza daquele espaço que seria para a glória de Yahvé. Mas com a morte de Salomão, o Israel é fragmentado. As 10 tribos ao norte e as 2 tribos ao sul vão viver um tempo de profundo desencanto em relação à relação desse povo com Yahvé. Razão pela qual Deus vai levantar os profetas. Por quê? Porque na estrutura do Antigo Testamento, o rei era um porta-voz da aliança. E esse rei agora, ao fracassar, porque os reis que se levantavam em Israel eram reis iníquos, Deus levanta os seus profetas para falar ao seu povo a sua palavra. Portanto, os profetas estavam alinhados com a aliança. E são os profetas que irão denunciar e, ao mesmo tempo, anunciar. Eles irão denunciar o pecado de Israel, mas também eles irão anunciar a salvação que o Senhor lhes apresenta. Por isso, o tema do Dia do Senhor, trabalhado por Amós, trabalhado por Joel, trabalhado por Sofonias, esse Dia do Senhor era um dia de julgamento, mas era um dia de salvação também, tá? No Antigo Testamento, o Dia do Senhor é uma referência de juízo para os que rejeitam a palavra do Senhor e salvação para os que acolhem a palavra do Senhor. Israel foi arrasada em 722, juízo de Deus para Israel. E Judá em 588, juízo de Deus para Judá. Esse quadro todo do Antigo Testamento, meus queridos, é um quadro escatológico. É um quadro que fala justamente de um homem coletivo que Deus levantou para revelar da sua salvação, chamado Israel. Deus fez aliança com esse povo e entregou a sua palavra a esse povo, entregou a Torá a esse povo.
A Torá era o contrato de relação de Yahvé com esse povo. Jamais Israel poderia se relacionar com Yahvé se não tivesse esse contrato em suas mãos, que era a palavra de Yahvé. E aí, é o que está em Deuteronômio, a desobediência desse homem coletivo, Israel, geraria em contrapartida o juízo de Deus, como de fato veio com o cativeiro, tanto o cativeiro assírio quanto o cativeiro babilônico. Então, quando a gente pensa em escatologia no Antigo Testamento, a gente está pensando dentro desse quadro. E aí, a gente vai caminhar aqui mais um pouco e a gente vai perceber o seguinte: no exílio, a esperança do povo do Senhor foi renovada. Deus fez renascer e florescer no coração do remanescente a chegada de um tempo onde Deus criaria, olha que coisa extraordinária, novos céus e nova terra. Então veja que o tema que está lá em Apocalipse 21 e 22 já é tratado e trabalhado pelos profetas quando o povo está no exílio. Portanto, a gente poderia também, sim, dizer que esse povo que está no exílio, o quadro do exílio é uma repetição do quadro do Êxodo. O povo que está escravo no Egito e, portanto, Deus o arranca de lá, Deus o tira de lá. O povo que está em escravidão no exílio e Deus o resgata de lá. O exílio era fundamentalmente um quadro escatológico. Deus, de certa forma, exercendo juízo sobre os desobedientes e sobre os rebeldes. Veja, gente, eu estou falando de um quadro do Antigo Testamento, dentro da escatologia bíblica, mas de um quadro revelado no povo histórico de Deus, que é Israel. A nova aliança que vai ser trabalhada por Isaías 40 a 66, que vai ser trabalhado por Ezequiel 34, Jeremias 31, Ezequiel 36, a nova aliança, novo coração, Deus colocaria o espírito deles dentro do seu povo. Então, o que os profetas estão fazendo é apontando para frente, é apontando para um tempo, tá? E aí vem a perspectiva dos últimos dias, que seria esse start. E agora, esse start é de uma nova ordem, que caracteriza-se pelo derramamento do Espírito do Senhor, onde as nações seriam chamadas a adorar o Criador e Salvador do mundo, que está em Joel 22, 2, 28 ao 32. Olha como olha como esse tema está todo conectado dentro da Escritura. Porque quando Jesus é elevado às alturas, em Atos capítulo 1, e ele deixa a promessa que derramaria do seu Espírito, e quando, em Atos 2, o Espírito do Senhor desce sobre o povo reunido no dia de Pentecostes, Pedro se levanta para explicar o evento. E Pedro explica o evento fundamentando o evento em Joel 2, 28 ao 32. Ele diz, gente, o que está acontecendo aqui, o profeta já falou, nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. E veja como ele encerra. E todos verão a salvação do Senhor. Então, veja como está conectado o evento dessa nova ordem, desse derramamento do Espírito do Senhor, esses últimos dias.
Caminhando mais um pouquinho à frente, a gente vai perceber que a escatologia bíblica, portanto, pressupõe, tá? Isso aqui é muito importante, é importante demais. Esse slide está com você, você pode depois tirar um tempo para mergulhar nisso e estudar essas referências, porque aqui é só um aperitivo, aqui é só a gente apresentando a vocês um caminho, um caminho bíblico para a gente pensar o tema da escatologia, para a gente não ficar preso nessa escatologia futurista, nessa escatologia de um fim que virá, quando na realidade já está acontecendo em nós uma coisa extraordinariamente escatológica. A escatologia bíblica pressupõe um estudo histórico redentivo, objetivando a unidade da Escritura quanto à promessa, restauração de todas as coisas. Quando a gente pensa o tema da escatologia, a gente pensa dentro dessa estrutura histórico-redentiva que Deus revelou a partir do povo de Israel no Antigo Testamento. A ideia de últimos dias, anunciada pelos profetas e explicada nas cartas, refere-se a esse espaço de tempo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Gente, essa é a explicação que as cartas, que o Novo Testamento vai dar em relação àquilo que o Antigo Testamento está falando. Portanto, Antigo e Novo Testamento estão conectados, de tal forma que o Novo Testamento lança luz ao que o Antigo Testamento está falando. Olha que coisa! Eu preciso entender e preciso me libertar dessas narrativas superficiais, de que eu preciso só ler o Novo Testamento, de que eu preciso só estudar o Novo Testamento, de que eu preciso ler a Bíblia apenas os Evangelhos. Eu preciso conhecer a Escritura do Antigo Testamento, porque o que o Novo Testamento vai fazer é só iluminar tudo que o Antigo está dizendo. Não tem como nós pensarmos fora dessa categoria. A perspectiva paulina aponta que a redenção em Cristo e o derramamento do Espírito Santo são eventos escatológicos. Vou repetir. A redenção em Cristo e o derramamento do Espírito Santo são eventos escatológicos. E por que são escatológicos? Caminhando. Justamente por conta desse quadro que eu quero apresentar, e daqui para frente a gente vai trabalhar com imagens. Esse quadro aqui é a escatologia bíblica, a ênfase dos profetas. Então, o que os profetas fizeram em tese? Eles apresentaram a velha ordem na história do mundo, tá? A velha ordem na história do mundo. A partir dessa velha ordem, eles apresentaram o fim. E esse fim é esse local universal cósmico, o dia do Senhor. Então, veja, gente, prestem bem atenção. O dia do Senhor não é um evento único na história. O dia do Senhor é um evento abrangente. É um evento que tem a ver com sucessivos acontecimentos. E esses acontecimentos tiveram seu início com a encarnação, com a vida, com a morte, com a ressurreição e a ascensão do nosso Senhor Jesus. E aí eles vão apontar para uma nova ordem, que é essa ordem do reino de Deus. Por isso que quando Jesus vem, e aí a narrativa dos evangelhos é muito clara quanto a isso,
Veja que Jesus triunfa sobre os poderes do mal, Jesus triunfa sobre as doenças, Jesus triunfa sobre o pecado e Jesus triunfa, inclusive, sobre Satanás. Porque o maligno, ele tenta minar o coração de Jesus depois que ele é batizado no Jordão. Vocês encontram essa narrativa aí em Lucas, em Mateus. Então, eles estão apontando, veja, a estrutura é essa, ó, velha ordem, esse fim, que é o local universal cósmico, o dia do Senhor, tá? E essa nova ordem que vai se desencadear. Vamos ver se a gente clareia melhor isso agora, aqui para frente. Olha que legal agora. Na escatologia bíblica, no Novo Testamento, quem está no centro dela? Quem está no centro dela aqui, ó, é a pessoa de Cristo Jesus. Então, quando eu olho para o que está orbitando em torno de Cristo, eu tenho criação, eu tenho promessa, eu tenho aliança e eu tenho reino. Esses temas estão orbitando em torno de Cristo. Cristo é o centro da Escritura e Cristo é o centro da escatologia. Ele é agora o homem perfeito. O Adão que fracassa, o novo Adão coletivo, Israel, que também fracassa. Agora, Cristo vem como o último Adão, na perspectiva paulina. E ele vem como último Adão para quê? Para cumprir todas as promessas, para cumprir o pacto da aliança, para fundamentar o seu reino e para redimir a criação. Então, Cristo é esse eixo que conecta. E agora eu vou dizer para você o que ele conecta. Vamos caminhar mais um pouquinho aqui à frente. Gente, me perdoe eu não estar me atendo às referências bíblicas, porque o tempo é bem escasso e eu preciso caminhar. Olha só, Cristo, ele é a esperança, e esse texto eu preciso ler com vocês, por favor. Vocês podem abrir aí Lucas 24, 26 a 27. Texto bem clássico, né? Aquela experiência dos discípulos no caminho de Emaús. E diz o texto nos versículos 26 e 27, que diz assim o texto: não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? Jesus falando para os dois discípulos. E o verso 27, e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Então, o que constava a respeito de Jesus em todas as Escrituras? O que constava a respeito de Jesus? Esperança. Esperança. Um tempo onde o povo do Senhor, Israel, o Israel histórico e o Israel espiritual seriam unidos e resgatados e unidos. Os versos 46 e 47 diz assim, ó: e lhes disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E o 48, vocês são testemunhas destas coisas. Então, na realidade, Jesus Cristo, ele é o cumprimento disso tudo, e ele é a esperança desse Israel fracassado, mas agora, desse Israel que está sendo agora reconfigurado, eu diria assim, mas desse novo povo que está nascendo, esse Israel espiritual, a igreja do Senhor, Jesus Cristo, ele, dentro da escatologia, ele é a antecipação, ele traz para nós a antecipação
de tudo aquilo que viveremos lá, que viveremos na consumação de todas as coisas. Vamos caminhar mais um pouquinho aqui? Então, Cristo, com sua ressurreição, inaugurou a era vindoura, quando derrotou os poderes do mal, em um movimento de antecipação para o presente das bênçãos futuras. Meu Deus! Quer dizer, então, pastor Erasmo, que a escatologia bíblica no Novo Testamento nos diz que o tempo presente é marcado pela antecipação de tudo aquilo que viveremos no futuro. É justamente isso. Por quê? Porque Jesus ressuscitou. E essa é a esperança do povo de Deus e da igreja. Veja que a escatologia bíblica, ela não é um adendo da teologia, ela não é um apêndice da teologia. A escatologia bíblica, ela está inexoravelmente ligada com a justificação, com a santificação. A gente vai ver daqui a pouco mais isso. Com a obra de redenção. Então, não é um tema do fim da teologia. Eu estudei a doutrina de Deus, eu estudei a ramartiologia, a doutrina do pecado, estudei a doutrina da igreja. Agora, lá no final da teologia sistemática, tem um tema que é a escatologia. Não, é um tema presente. E olha como Paulo diz sobre isso, em 2 Coríntios, 1 Coríntios, melhor dizendo, versículo 19 do capítulo 15, se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois, da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados, mas cada um por sua vez. Cristo, o primeiro, que já ressuscitou, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem, então virá o fim. Veja a estrutura que Paulo vai trabalhar aí. Vamos caminhar mais para frente. Meu Deus. A escatologia bíblica no Novo Testamento, portanto, é um cruzamento entre velha ordem e nova ordem. A vinda de Cristo marca o fim da velha ordem. O fim da velha ordem, por quê? Porque Cristo, ele é o homem perfeito. Então, a nossa fé nele marca o fim de um tempo que não mais existirá na nossa história. O domínio do pecado sobre nós. O domínio da morte sobre nós. Pastor, quer dizer que nós não vamos morrer? Vamos, vai todo mundo morrer. Mas nós carregamos a eternidade dentro de nós. Essa perspectiva escatológica. E, gente, isso resolve um monte de problema que a gente tem quanto à morte, quanto ao futuro, quanto a essas questões todas. Os nossos medos. Veja, a nova ordem em Cristo é o cruzamento das ordens no presente. Fim sendo formado em nós, que é a santificação. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 5,17. Pois que alguém está em Cristo, nova criação é. Ali a melhor tradução é criação. Porque as coisas velhas, a velha ordem já passou. E a velha ordem o que é? A velha ordem está sob o domínio dos filhos de Adão. O Adão fracassado, o Israel fracassado. A nova ordem agora é essa transição. Por isso que a segunda vinda de Cristo, a parousia, é o fim consumado, é a glorificação. Ou seja, nós vivemos nesse momento de passagem. O tempo presente é o momento de passagem entre uma velha ordem e uma nova ordem que se estabelece, que embora não seja consumada, mas ela é já presente entre nós. Ela já está, sim, entre nós. Vamos caminhar mais um pouquinho aqui para frente. Aí é que a gente tem
a gente fala de parousia, né? A gente tem aí as 4 correntes que vão trabalhar a ideia do milênio, tá? A gente tem os dispensacionalistas, deixa eu voltar aqui, os dispensacionalistas que, em tese, eles defendem que Deus tem um plano para Israel e um plano para a igreja. E eles pensam a estrutura do milênio como sendo uma estrutura histórica, tá? É um reino literal, mas os dispensacionalistas, eles trabalham a perspectiva da vinda do Senhor como sendo em 2 etapas, tá? Eu vou falar isso mais à frente um pouquinho. Aí vem os pré-milenistas. Os pré-milenistas também, eles acreditam no milênio literal, tá? Mas os pré-milenistas divergem dos dispensacionalistas, por quê? Porque para os pré-milenistas, Jesus virá apenas em um evento e não em 2 eventos. Os dispensacionalistas, eles defendem que Jesus virá de forma invisível para arrebatar a sua igreja, a igreja arrebatada, e ela fica um período de tempo no céu com Jesus, depois ela volta com ele para reinar nos 1000 anos aqui. Os pré-milenistas não pensam assim, tá? Aí nós temos os amilenistas que vão defender que esse milênio ele não é literal. Na verdade, o milênio já está acontecendo no momento em que Cristo veio, a primeira vinda dele, até a sua segunda vinda, a igreja já está reinando com Cristo. O reino de Deus já está estabelecido na terra. Então, a igreja está, em tese, reinando com Jesus nesse período. E os pós-milenistas que trabalham a perspectiva mais de, digamos, desenvolvimento da sociedade, o progresso da sociedade, tá? Então, o que seria isso? Eu criei aqui alguns quadros aqui, começando aqui pelos pré-milenistas, pelo pré-milenismo. Esse quadro revela o quê? Ó? Você pode observar aqui, ó, a vinda de Cristo, aqui a cruz, a morte de Jesus e ressurreição, a era da igreja, tá? A igreja, portanto, está nesse espaço aqui entre a morte e ressurreição de Jesus, o período da proclamação do evangelho, o período da igreja no mundo esperando a vinda do Senhor. Aí vem aqui um momento da vinda do Senhor, que é a sua segunda vinda, o estabelecimento dos 1000 anos e, portanto, depois do reinado de 1000 anos, a eternidade, que aí seria o quadro da consumação final de todas as coisas, tá? Esse aqui é o quadro do pré-milenismo. O amilenismo, o quadro é esse aqui, ó. A morte e ressurreição de Jesus, a igreja como sendo a expressão do reino de Deus na terra e a igreja como sendo o Israel espiritual. Então, não existe um plano de Deus para Israel e um plano de Deus para a igreja, mas apenas o plano de Deus para o seu povo eleito, que é a igreja. A igreja seria uma espécie de continuidade desse povo do Senhor revelado no Antigo Testamento, que é Israel. Aí vem os 1000 anos, a vinda do Senhor, né, a parousia aqui. Quando ele vier, aí logo vem os 1000 anos. Desculpe. Logo vem aqui a eternidade, né? Não vem 1000 anos. Já estou hibernando aqui já. Aí vem a eternidade, né? A eternidade depois que Jesus vier. Então, o evento da vinda do Senhor é um evento que já segue, portanto, a eternidade, que é o julgamento final de todas as coisas e novos céus e nova terra. Aí a gente tem mais adiante o pós-milenismo, que é aqui a morte e ressurreição de Jesus, a igreja estabelecerá o reino na terra antes do retorno de Cristo. Então, geralmente,
esses movimentos que refletem a igreja como uma agência social na Terra, elas geralmente são de linha pós-milenista, né? Elas acreditam nessa redenção da Terra a partir dos atos de bondade e de envolvimento social, e etc, etc. Então, o pós-milenismo também é bem parecido com o amilenismo quanto a parousia nesse aspecto, porque depois que Jesus vier, logo segue-se a eternidade. E aqui o dispensacionalismo é que trabalha esse aspecto aqui, ó, a morte e ressurreição de Jesus, a era da igreja, tá? Aí vem aqui, ó, a vinda nos ares, Jesus virá, só que esse momento aqui é invisível. Ele vem para arrebatar a igreja, e a igreja fica lá por um período aí de 3 anos e meio. Nesse período, o pau está cantando na terra, porque a grande tribulação aqui, ó, está pegando perseguição e etc e tal, até que esse povo que foi elevado aqui volta, tá, em um segundo momento, e aqui nessa vinda, todos irão ver o povo, a igreja vindo com Jesus para estabelecer os 1000 anos na terra e, portanto, daí em seguida o julgamento final e a morte da morte, né? A morte da morte, que é a consumação de todas as coisas e, portanto, a recriação, novos céus e nova terra. Então, meus irmãos, eu quero apresentar para vocês esse quadro aqui, tá? Da nossa escatologia bíblica, e eu abro agora aqui a tela maior, né? Para a gente conversar um pouco mais e, de repente, algumas dúvidas que vocês tiverem, alguma pergunta. Esse momento agora é um momento de interação. Eu passo a palavra para o nosso monitor, aí o nosso querido Francisco. Amém. Pois é, meus irmãos, como foi dito, quem tiver alguma pergunta a respeito da palestra, do tema proposto, pode usar aqui levantar a mão aqui, ou então aqui no bate-papo não, aqui nas reações, levantar a mãozinha. Quem quiser fazer alguma pergunta ao nosso pastor. Amém. Agora, é interessante, pastor, esse tema, né, escatologia, porque como o senhor falou, né, aqui é mais uma pincelada, né, a respeito Sim. do tema, mas eu vejo que a nossa igreja, a nossa comunidade ali do Moiobão, ela é muito privilegiada, porque o senhor trabalhou com o pastor Rogério, acho que uns 2 anos, não foi? Uhum. Do capítulo 1 até o capítulo 22. E eu aprendi muita coisa, porque o livro de Apocalipse era um livro que eu não tocava, eu não tinha acesso a ele, porque eu não conhecia nada. Uhum. Eram muitas dúvidas a respeito desse tema. E quando vocês trabalharam ali, capítulo por capítulo, as coisas foram se clareando, eu fui começando a entender. E vocês também disponibilizavam material, não sei se você lembra, para os PGs. Então, a gente tinha 2 oportunidades de aprender no domingo e também durante a semana com material para estudar para o PG no sábado. Então, eu aprendi muita coisa se esclareceu na minha mente a respeito desse tema. E esse tema de escatologia, ele deve ser visto, analisado sempre pela lente do evangelho, não é isso? Sim, sim. Perfeitamente. Por quê?
quando a gente pensa, a gente tá refletindo o tema da escatologia dentro dessa perspectiva bíblica. Quando a gente está pensando nessa perspectiva bíblica da escatologia, a gente tira a escatologia desse quadro que ela ficou presa durante muito tempo, esse quadro futurístico. Então, a gente não pensa o fim. Claro que a perspectiva cristã do tempo, ela é linear. Então, o tempo ele está correndo numa linha, indo para o fim, tá? Embora nós tenhamos quadros cíclicos nessa história, nessa linha, embora vez ou outra a gente tem quadros cíclicos. Então, por exemplo, quando a gente pega o livro de Apocalipse e a gente estuda o livro de Apocalipse na sua perspectiva bíblica, a gente tem ali quadros cíclicos, quadros que estão falando da mesma coisa. Não tem nenhuma novidade. Na realidade, ele está utilizando ali, por exemplo, quando abre os 7 selos. O que se apresenta o que se apresenta é um quadro que fala de quê? De juízo e de salvação. Aí vem um intervalo, aí abre 7 trombetas. O que vem das 7 trombetas, da mesma forma, é um quadro de juízo e de salvação. Aí vem um outro intervalo, aí segue-se a abertura de 7 taças, ou derramamento de 7 taças, né? O mesmo quadro se apresenta. Então, o livro de Apocalipse não é uma coisa assim que você vai lendo de forma linear, nessa perspectiva do tempo, e diz assim, quer dizer que as 7 trombetas está falando de uma outra situação. Não, está falando, claro, a manifestação pode vir de outra forma, mas está falando desse quadro de salvação e de juízo, tá? Então, o que a gente precisa resgatar nessa nova leitura da Bíblia, né, que eu vou chamar assim, e é isso que a gente quer trazer para dentro do presbitério, esse movimento de leitura da Bíblia nessa perspectiva do plano de redenção e nessa perspectiva do evangelho mesmo, é libertar a escatologia do futuro e pensar o seguinte: por que eu preciso andar em santificação? Por que eu preciso andar com a verdade? Por que eu preciso viver uma vida de obediência aos mandamentos do Senhor? Por que eu preciso ter uma esperança que não se limita apenas a esta vida? Gente, veja que o que a santificação, o que a Bíblia vai falar e ensinar sobre uma vida de santificação, ela está falando desse evento de passagem entre a velha ordem e a nova ordem. Paulo diz assim, arranquem as roupas velhas de vocês, ele usa a metáfora da roupa. Arranquem a roupa velha de vocês, ou seja, velha ordem, velha maneira de enxergar o mundo, velha maneira de viver. Aí ele diz, vistam-se do novo. Isso é escatologia pura, cara. Isso é escatologia pura. Vistam-se do novo. Por que eu devo me vestir do novo? Porque Jesus venceu tudo na cruz. Ele ressuscitou, ele triunfou. E eu agora, pela fé, acesso a essa vida. É por isso que o cristão vive nessa tensão, que a gente chama de tensão, entre aquilo que já está acontecendo em nós, mas não está consumado em nós ainda. Então, por exemplo, eu estou em Cristo e eu devo viver as implicações do Evangelho na minha vida, na minha história. Eu devo viver a nova criação.
o que acontecerá lá no fim, eu antecipo isso em Cristo. Essa é a beleza da vida cristã. Isso é tema escatológico. Essa é a esperança que nos motiva. E aí veja como isso faz sentido. Quando você olha para a história da igreja, você encontra uns caras pirados lá no primeiro século. O Império Romano pega os crentes, joga dentro da caverna, dentro da arena, e os crentes estão vivos, e os crentes dizem assim para as feras: venham, dilacerai-me, eu quero estar com o Senhor, eu quero viver com o Senhor. Veja que a cabeça daqueles crentes do primeiro século era bem resolvida quanto à questão do que Cristo fez por eles, do que Cristo realizou por eles. Então, nesse sentido, sim, é evangelho puro. Evangelho puro. O Vitor tem uma pergunta, pastor. Olá, Pode não, Vitor. meu filho. Pode perguntar. Dentro de tudo isso, né, é correto afirmar que a teologia bíblica ela deve andar alinhada com a escatologia bíblica? Ou cada uma tem o seu espaço dentro da própria canonicidade da Bíblia mesmo? A teologia bíblica é uma revolução. Para mim, eu particularmente, eu bebo, estou bebendo água aqui, eu bebo teologia bíblica como estou bebendo água aqui, ó. Ah, que delícia! Por quê? Porque a teologia bíblica, na realidade, a escatologia bíblica, ela só é escatologia bíblica por causa da teologia bíblica. A teologia bíblica, ela abrange toda essa compreensão da unidade da Escritura. Veja que o que eu estou apresentando aqui a vocês, em termos de escatologia, não são correntes escatológicas. Eu apresentei aqui as correntes sobre o milênio porque o milênio é um tema que suscita olhares diferentes. Então, tem os pré-milenistas, tem os dispensacionalistas, tem os amilenistas. Só que todo mundo converge numa coisa: Jesus virá. Jesus virá. O que a teologia bíblica faz? Nos faz a olhar uma escatologia que não está presa ao futuro, mas uma escatologia que está fundamentalmente ligada com a obra de Jesus Cristo. Então, a minha esperança não é uma esperança assim, ó, vai dar tudo certo. Vai dar certo. Você já ouviu isso, né? O irmão diz assim para você: fica tranquilo, irmão, que vai dar tudo certo. Tipo um culto de positividade, né? Isso, tipo uma coisa, tipo, a minha esperança, a esperança cristã não é positividade, não é essa coisa de vai dar tudo certo. A esperança cristã é que Jesus já derrotou tudo, cara. Jesus já derrotou o diabo, já derrotou o mundo, triunfou sobre a morte, triunfou sobre o pecado e me chamou para andar com ele. E disse assim: filho, vem caminhar comigo aqui, vem viver as implicações dessa caminhada comigo. Então, isso é esperança. E isso está para além da vida estar dando certo ou da vida estar dando errado. Porque se a vida estiver dando errado, eu estou em Cristo. E eu estarei certo de uma coisa: o meu Redentor vive e venceu a morte. Então, se eu estiver enfermo e a enfermidade ceifar a minha vida, eu terei certeza plena e absoluta que há morada com o Senhor na eternidade. Que o meu Senhor venceu os poderes da morte. E que um dia eu irei ressuscitar. Por que eu irei ressuscitar? Porque ele ressuscitou. E eu vou ressuscitar também. E viver esse novo céu e essa nova terra. Então, sim, está sim ligado, sem dúvida alguma, meu filho. Amém.
Alguém mais quer fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida a respeito do tema proposto na palestra? Pastor Adriano, falar? Não, eu quero perguntar ao pastor Erasmo, não é mais nenhuma pergunta, mas é o que eu atentei em toda o pastor passou para nós no slide, entender que a consumação dos tempos, né, a escatologia, a consumação, o fim de tudo, ele parte do pressuposto de algo que já foi determinado na eternidade, né? Não entender o Apocalipse, o futuro só no Apocalipse, mas eu queria dizer assim, se é algo que vai, né, de fato, historicamente e teologicamente vai se progressivamente, vai se revelando, vai se abrindo até chegar à consumação. Porque quando fala esses pensamentos leilanista, amilanista, tem aquelas, né, pastor, aquelas ordens, decreto da criação, decreto da queda, não sei o que, entra muita coisa. Então, pastor, parte no pressuposto de que entender toda a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, para entender a escatologia. É uma pergunta e um comentário ao mesmo tempo, entendeu? Então, vamos lá. Se você pegar a sua Bíblia pegar a sua Bíblia e você observar o capítulo 1 e 2 de Gênesis, ele fala da criação. Sim. Tá? Se você for para o último capítulo da Bíblia, os dois últimos, capítulo 21 e 22 de Apocalipse, ele vai falar da nova criação. Olha como isso é curioso. Então, peraí. O primeiro capítulo o primeiro e o segundo capítulo da Bíblia fala de criação. O capítulo 21 e 22 de Apocalipse fala de nova criação. Isso parece que... parece assim coincidência, que interessante isso, mas não é coincidência, isso é proposital. É o fechamento do cânon. A abertura do cânon fala de uma criação. A partir do capítulo 3 em diante, vai revelar o que aconteceu com essa criação. Essa criação sofreu um golpe. Essa criação foi afetada. Adão fracassou. Israel fracassou. Deus faz aliança. Deus promete um reino. Deus revela o reino. Mas veja que quando a plenitude do tempo chega, o tempo ganha uma nova conotação. A história humana ganha uma nova conotação. O evento de Jesus Cristo é o evento que vai ser o evento que vai marcar a história da humanidade. Porque Jesus vem não como um filósofo, não como um historiador, não como um sociólogo, não como um tipo de homem sábio do tempo do primeiro século. Ele vem como filho de Deus. E ele vem para redimir essa humanidade perdida e caída. E ele chama para ele. O problema é que a gente novamente lê a Bíblia, e isso é um exercício que a gente precisa estar atento e crescer nele, porque a gente precisa ler a Bíblia como um documento que revela o que Deus está fazendo através de Jesus Cristo. E não como um documento que fala de João Batista, que fala de Abraão, olha como este Davi, esse homem era poderoso. Irmão, você tem que ser como Davi. Não, a Bíblia não está falando sobre isso.
A Bíblia está falando sobre uma revelação que ela é uma revelação escatológica em Cristo Jesus. Ele triunfa, veja como ele triunfa sobre os poderes da morte. Ele entra na casa de Jairo, a filha está morta lá, todo mundo cantando a música da morte, e ele entra lá e diz para a menina se levantar e andar. Ele anda sobre as águas, olha, ele andando sobre as águas, ele triunfando sobre a criação. Olha, veja, ele chega em Betânia, na casa de Maria, de Marta, a morte tomou conta de tudo, Lázaro está lá no túmulo, já está com 4 dias, está cheirando mal. Ele chega lá, manda tirar a pedra e manda Lázaro sair. Este homem, ele é o homem perfeito. Ele cumpre toda a lei de Deus, mas ele também é o rei que triunfa e que vem estabelecer o seu reino na terra. Ele é rei. Veja, olha que coisa extraordinária. Isaías fala que ele é o servo sofredor. Mas Isaías também fala que ele é o rei. Ele é rei e servo sofredor. Aí você vai lá no Apocalipse, ele é o cordeiro, ele é o leão. Representados ali no trono de Deus. Essas figuras todas falam de que, como servo sofredor, ele carregou, ele sofreu, ele entregou sua própria vida para que eu e você tivesse vida. Mas ele não só fez isso, ele inaugurou uma nova ordem, um novo tempo, um novo momento, gente. É isso que eu quero que vocês entendam nessa palestra de escatologia bíblica. A escatologia bíblica está conectada com o presente, não com o futuro apenas. Viveremos sim as implicações disso. Jesus um dia virá, sim. Mas veja, ele já veio, já triunfou e liberou essa vida para nós. E nós acessamos essa vida pela fé. Esse é o aspecto que eu quero realçar nessa palestra aqui, da escatologia bíblica. Essa esperança que já está aqui comigo, com você, e que nós podemos andar com ela. Amém. Alguém mais quer tirar uma dúvida, fazer um comentário? Alguém? Levantar a mão. Agora, é interessante, pastor, sobre o que o senhor falou, que eu também presenciei situações como aquelas que o senhor falou anteriormente sobre as pessoas que não querem se libertar do novo. Porque eu entendo que essa visão, esse entendimento, essa percepção a respeito da escatologia bíblica é uma liberdade. Então, eu vejo que tem pessoas realmente... E naqueles estudos que vocês deram para a gente, houve pessoas que foi apresentado a eles no culto, no PG, mas houve pessoas que não aceitaram, né? Disseram assim, olha, é muito interessante o que vocês estão falando, é muito bonito, mas eu não quero ficar com isso daí. Eu prefiro ficar com aquela minha velha compreensão que eu tinha do passado. Ou seja, aquela coisa pesada, né? É um negócio complicado a gente lidar com isso, né? As pessoas não querem se abrir. O que o senhor tem a dizer a respeito disso? Pois é. A verdade é que nós somos produtos de uma tradição, né? A gente é produto de uma tradição. E essa tradição, ela realmente... ela enfatiza compreensões, né, sobre os temas teológicos, né?
E nós que somos uma igreja renovada, e nós que somos crentes, a gente gosta muito dessas perspectivas, essas perspectivas escatológicas, assim, terroristas, né? Essa coisa assim de trazer pânico, produzir medo nas pessoas, essa perspectiva meia misteriosa, né? Você vê que toda a tradição pentecostal ela se inclina muito para a corrente milenista dos dispensacionalistas, né? Que é esse arrebatamento invisível da igreja. Olha, nós vamos ser levados invisivelmente para o céu, vamos ficar no céu 3 anos e meio, depois a gente vem com Jesus e a gente vai reinar aqui na terra. Então, a gente gosta muito disso e as pessoas não querem se libertar muitas vezes, né? E aí, realmente, acontece das pessoas não quererem abraçar essa perspectiva do evangelho, que a gente decidiu seguir na Igreja do Maiobão. Ensinar o evangelho dentro de toda a Escritura, dizer que o tema da Bíblia é o evangelho. E quando a gente fala que o tema da Bíblia é o evangelho, a gente está falando dessa boa notícia que Deus tem para cada pessoa, desse reino que Ele está revelando e dessa vida que Ele está produzindo através de Jesus, né? Então, eu queria convidar vocês para esse... Acho que a gente tem um tempinho ainda aqui, e como o pessoal ainda não assim, em tese, não está fazendo perguntas aí, algumas pessoas estão mais centradas. Eu queria que vocês abrissem aí em 1 Coríntios, capítulo 1, só para a gente ver um pouco sobre essa questão da velha e da nova ordem, como Paulo trabalha essa categoria. Capítulo 1. Olha que coisa. O verso 26, ele diz assim: irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se glorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Aí ele segue no capítulo 2 e diz assim, versículo 6, entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhum imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente.
Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Aí ele chega lá no verso 16 e diz assim: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Veja que ele vem trabalhando desde o capítulo 1, colocando a velha era com a nova era, mas essa palavra nova era para a gente causa um espanto. Então, a velha ordem com a nova ordem. Veja que ele vem trabalhando isso. Olha como é interessante, para tratar um problema que a igreja de Corinto está vivendo, que é a divisão da igreja. Uns dizem eu sou de Paulo, outros dizem eu sou de Apolo, outros dizem eu sou de Cefas, outros dizem não, eu não sou de Paulo, de Apolo, nem de Cefas, eu sou de Cristo. Aquela igreja estava vivendo a eclesiologia dela numa perspectiva da velha ordem. É a velha ordem que elege categorias de gente assim, gente mais importante, gente maior, gente que tem uma hierarquia maior. É a velha ordem que cria essas categorias. O pastor fulano é melhor do que o pastor Beltrano. Isso é velha ordem. Não existe isso na nova ordem. É a velha ordem que diz assim, que você só é alguém se você tiver sucesso neste mundo. Você só é alguém se você sentar nas primeiras cadeiras. A velha ordem cria essas categorias. A nova ordem não. A nova ordem é outra história. Os últimos são os primeiros. Quem quiser ser grande, seja o menor. A nova ordem é uma ordem criada em Jesus para a gente desfrutar de vida plena e absoluta. É aquilo que nós viveremos na consumação de tudo, mas que Cristo antecipa e a gente pode vivê-la aqui. Então, como é curioso isso. Com essa palavra que eu quero dizer para vocês, santificação, justificação, esses temas estão carregados de escatologia. E nós precisamos resgatar isso na nossa história. Nós precisamos resgatar isso na nossa vida. Então, eu queria deixar esse texto aqui só para vocês verem como é interessante Paulo falando da velha ordem, da nova ordem, da mentalidade do mundo e da mentalidade agora que Cristo criou. E ele ainda diz mais, nós temos a mente de Cristo. Agora, como é que o cara tem a mente de Cristo com essas categorias do mundo? Entende? Então, esse é um tema escatológico, sim. Isso tem a ver com escatologia bíblica. Amém. Nós estamos chegando aos momentos finais da nossa palestra e eu aprendi muito nessas palestras, como eu havia falado. Eu tive o norte para onde eu posso seguir para adquirir muito conhecimento, mais conhecimento. Foi muito bom, pastor. Essa palestra, para mim, foi muito bom. Acredito que para muitas pessoas que eu vi testemunharem e que outras palestras venham acontecer, né? Para enriquecimento da nossa comunidade, do nosso povo, que necessita, né? De conhecer e aprender para que todos venham ser, né? Uma igreja, né? Da palavra e do Espírito. Agora o senhor pode, pastor, dar suas considerações finais e depois a gente faz uma oração. Amém. As minhas considerações finais é encorajá-los a continuar nesse caminho, buscando essa compreensão mais profunda, mais ampla, mais abrangente no texto bíblico. Encorajá-los a entender que a nossa esperança é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus, que triunfou sobre os poderes do mal, que triunfou sobre os poderes da morte, e que abriu um caminho novo para nós. Se a gente conseguir compreender isso, a gente vai conseguir viver uma vida cristã saudável, menos essa vida superficial, essa vida que muitas vezes nos leva a viver esses altos e baixos. E quantas pessoas com um cristianismo tão infantil, com um cristianismo tão frágil, né?
porque de fato lhes falta a compreensão daquilo que Cristo fez. Elas entendem categoria de salvação como uma coisa do futuro, a salvação do inferno eterno. Elas não entendem a categoria de salvação como algo do presente. Ela não entende que salvação tem a ver com o que Cristo fez, faz e fará. Jesus está fazendo uma obra dentro de nós e ele nos chama para caminhar com ele nessa nova ordem que ele criou, nessa nova era que ele criou através da sua morte na cruz e ressurreição. Então, que Deus abençoe a todos. Foi um prazer compartilhar com vocês essa palestra de escatologia bíblica. Espero que tenha contribuído para o crescimento de vocês e que Deus abençoe a todos. Amém. Gostaria só de fazer uma oração com vocês. Amém. Depois, se o suporte quiser dar alguma palavra. Deus Todo-Poderoso, sou grato por essa oportunidade, Deus. Foi um momento de muito aprendizado, onde eu cresci muito em poucas horas, Deus. Como foi extraordinário a gente ver reunidos tantas pessoas com tantos conhecimentos que adquiriram durante tantos anos e nos passar em alguns minutos, algumas horas. Isso é enriquecedor para a nossa vida, para o nosso conhecimento, para o nosso aprendizado. Eu sei que eu saio daqui, Deus, melhor do que eu entrei nessas palestras. E assim que vai acontecer com os meus irmãos também, Deus, saírem mais fortes, mais cheios de conhecimento, mais cheios de desejo, principalmente de te servir, porque esse conhecimento é para te servir melhor na obra. Assim, Deus, somos gratos pelo presbitério e que mais palestras venham para abençoar as nossas vidas. Sou grato por cada irmão que participou, tanto dessa palestra, porque por cada palestra, pela vida de cada monitor, pela vida de cada um do suporte, pela vida do André, pela vida do Ronilson, que tem trabalhado, tem se esforçado para a realização desse evento, Deus. Somos gratos pela tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, a gente vai encerrar a sala, né, pessoal? Boa noite a todos aí. Espero que tenha mais. Foi muito bom, muito proveitoso. Que tenha mais essas conferências virtuais. Sinceramente, foi muito bom mesmo. A ideia, assim, que tenha mais outras ainda esse ano ainda. Fica aí a minha proposta. A minha gratidão ao Ronilson, ao André, que deram todo esse suporte, aos monitores, que Deus abençoe. Realmente, essa conferência é o início de tantas outras que a gente terá, mas assim, é apenas como eu disse, um aperitivo. Não dá para você, dentro de 1h30, aprofundar todos esses temas, né? Mas, assim, eu creio que cada vez mais a gente vai crescendo e vai aprofundando mais e mais e crescendo mesmo. Bênção. Parabéns, amém. Vocês aí, os técnicos. Amém. Esse Fred. Amém, amados. Então vamos encerrar aqui. Tá bom? Paz do Senhor a todos e até a próxima. Senhor, paz do Senhor.